partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vulo tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? E diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz. E conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém a tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade eu vos digo que tudo quando pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E disse-vos isto por parábola. Chega, porém, a hora em que não mais falarei por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabe tudo e não precisas de que alguém o interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. E respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarão só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Vamos assentar? Glória a Deus. Querido, essas palavras aqui fazem parte são as últimas palavras que o Senhor Jesus falou com os discípulos antes da sua morte. E são palavras assim, em que ele estava fechando tudo aquilo que ele fez.
e a obra que ele fez. E é interessante que, quando a gente pega as últimas palavras de Jesus, a gente vê uma preocupação tão grande, não é, que Jesus tinha com eles, e como Jesus cuidou deles, e como Jesus se preocupava, e como Jesus estava ali os preparando para o próximo passo, para o próximo nível de vida que eles iriam viver. E aqui, esse texto é muito interessante, assim, porque é um diálogo. Na verdade, ali nos evangelhos tem vários trechos em que há diálogos do Senhor Jesus com os seus discípulos. E, queridos, o diálogo é muito interessante. Por quê? Porque a gente tem aqui duas mentalidades. Nós temos uma expressão da mentalidade de Deus e uma expressão da mentalidade humana. E uma coisa que eu tenho visto, como é difícil para nós entendermos as realidades do céu, como é difícil para nós entendermos a mente de Deus. E sabe uma coisa que eu tenho percebido? Que muitas vezes, queridos, não são poucas, até mesmo quando Deus fala com a gente, às vezes através de uma profecia, às vezes através de uma palavra que a gente recebe, sempre a nossa mente, a nossa mentalidade humana, ela está ali, né? Recebendo aquilo e interpretando aquilo. E muitas vezes a gente interpreta aquilo que Deus diz para nós a partir de um olhar humano. E às vezes a gente até distorce as coisas. Por isso, nós precisamos, assim, ter muito cuidado. Muito cuidado com a forma como a gente interpreta, como a gente vê, e muita sensibilidade para ouvir o Senhor falando conosco. Porque a única forma que tem de você permanecer com seu coração puro, a única forma que tem de você olhar para a palavra e olhar para o Senhor de uma maneira pura e conseguir alinhar a sua mente com a mente dele, é por meio do Espírito Santo. Queridos, a coisa mais linda é que no Espírito Santo, em Deus, quando nós estamos nele, todas as coisas se resolvem. E é muito interessante. Quando a gente tem, por exemplo, uma demanda de casal, de repente um casal que está com alguma dificuldade ali no relacionamento, ou uma demanda de relacionamento, seja ela qual for, ou qualquer outro tipo de demanda que você tem, e que às vezes aquilo parece que é muito difícil de resolver, que é muito difícil de alinhar, de entrar num consenso, e cada um tem o seu jeito de enxergar aquela situação, cada um tem o seu jeito de ver aquilo, e tem determinadas situações que parece que não dá para alinhar. Queridos, se nós permitirmos que o Espírito Santo entre, se nós ouvirmos a voz dele, e se nós seguirmos na direção que ele nos mostra, de repente aquilo fica tão simples, fica tão fácil, porque é a única forma que tem da gente seguir na direção certa. E muitas vezes a gente tem que abrir mão daquelas coisas em que a gente acredita. Às vezes, querido, até muitas coisas, muitas crenças que a gente cria sobre a própria palavra, determinados entendimentos que a gente tem sobre Deus. E que não é a expressão exata de quem Ele é.
E muitas vezes nós somos escravizados por uma mentalidade que temos. Às vezes, olhando para a palavra, nós criamos interpretações e mentalidades que nos afasta dele, ao invés de nos aproximar. E só tem uma forma de você ficar seguro, e de você saber que você está no caminho certo, e de saber que a sua mente, o seu coração estão sendo alinhados com ele. É através do Espírito Santo, é através de uma mente humilde, de um coração humilde, um coração rendido, que se rende para abrir mão, muitas vezes, do seu próprio pensamento, da sua própria vontade, do seu próprio desejo, e ouvir a voz dele. E ouvir, muitas vezes, o confronto dele. Porque muitas vezes, querido, ele nos confronta. E o confronto, às vezes, é duro. Porque nesse confronto, ele vai mostrar as suas debilidades, as suas fragilidades. Ele vai mostrar que muitas vezes os seus pensamentos e a sua forma de entender as coisas estão tão distantes dele. Querido, e nem sempre a gente quer ver isso. Nem sempre a gente quer ouvir isso. Porque é muito melhor e mais confortável a gente continuar com aquele padrão que a gente construiu. Que é certinho, é assim que eu acho, é assim que tem que ser. E é assim que eu vou seguir. Mas esse padrão, ele não é um padrão que te leva para a liberdade. E a mente de Deus. Queridos, uma coisa que nós também precisamos entender sempre é que Deus, ele pensa diferente de nós. Jesus pensa diferente de nós. Amém? Ele pensa diferente de nós. E, queridos, muitas vezes a gente fica colocando situações para Deus como se Ele tivesse que se alinhar aos nossos pensamentos. Ele não vai se moldar aos nossos pensamentos. Nós temos que nos moldar ao pensamento dele. Nós temos que nos moldar, nós temos que nos alinhar com a mente dele. E a mente dele, ela pensa, assim, ela vai tão além. Ela vai tão além. Queridos, quando eu olho para a história de Abraão, tem uma coisa ali que que eu acho, esses dias me chamou tanta atenção. Que Abraão, ele vai para uma terra, né? E o Senhor fala para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí ele vai, e ele faz uma longa peregrinação, ele fica um tempo no Egito, ele volta. Isso antes dele ter os seus filhos. E aí, quando ele volta do Egito, a Bíblia relata que ele volta como? Ele volta rico. Ele tinha umas 300 pessoas que trabalhavam para ele. Ele tinha muitos, né, o que representava uma pessoa bem-sucedida daquela época. Ele tinha muitos animais, ele tinha muitas criações, ele tinha muitas ovelhas. Ele volta, querido, rico. Ele tinha tudo. E o Senhor fala para ele, Abraão, eu vou te dar essa terra aqui toda. Olha em volta. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha que interessante. Talvez, naquela altura da vida de Abraão, porque já não era tão novinho mais, querido, ele olhasse para aquilo e ele talvez pensasse, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Tá bom. Eu tenho 300 servos, para que eu quero mais? Mas quando o Senhor falou com Abraão e chamou ele para sair, queridos, Deus chamou Abraão para um propósito. Deus não estava chamando Abraão para ficar rico, embora ficar rico fazia parte. Amém?
Deus estava chamando ele para um propósito. E o pensamento de Deus, como a palavra diz, ele é maior que o nosso, muito maior. Então Deus olhou para Abraão e Deus falou: Abraão, eu vou te dar essa terra, isso aqui tudo por herança. Abraão, conta as estrelas, conta. Assim vai ser a sua descendência. E aí, queridos, quando o Senhor fala para Abraão de dar aquilo por herança para ele, Deus não estava falando só do lugar. Deus estava falando de um povo que seria chamado para aquele lugar. Deus estava falando de governo, de domínio. Porque, de fato, Abraão ali naquela terra, ele já tinha muita coisa. Mas Deus estava falando: eu estou te chamando para uma posição de governo e você vai dominar sobre esse lugar. E eu vou te dar filhos. Eu vou te dar gerações. E as suas gerações vão ocupar este lugar. Os pensamentos de Deus, queridos, são tão diferentes dos nossos. Eu fico olhando para Abraão e às vezes eu olho para mim, queridos, porque nos meus momentos com Deus, Deus tem me falado coisas, às vezes Deus me fala coisas que eu fico igual a Abraão. Eu imagino Abraão ali, ele assim, tipo, tá. Tipo assim, é muito para mim. Como que Abraão poderia pensar em algo tão grande? Toda essa terra, para quê? Uma descendência tão grande assim como a areia do mar. Querido, era maior do que o que ele podia imaginar. E assim são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Porque você enxerga a sua casa, a sua necessidade, os seus filhos, o seu trabalho. Querido, Deus, eu imagino Deus olhando para você. Imagina você aqui na ponta, aqui, ó. Se coloque aqui, pensa, imagina você aqui. Deus, quando Ele te vê aqui nessa ponta, Ele enxerga uma pirâmide sem fim. Sabia? Quem estudou, lembrei lá do ensino médio, quando a gente estudava sobre as retas, aí tinha as paralelas, as perpendiculares, vocês lembram? Lembrou, né, Nayara? As linhas. Eu acho que ele vê isso, sabe por quê, queridos? Porque ele vê tudo que vai vir depois de você. Ele vê as multidões que você não consegue ver. Ele vê o propósito para o qual Ele te estabeleceu nesse planeta. Querido, o Senhor te estabeleceu aqui com um propósito. E esse propósito não é só o que você consegue ver. Porque muitas vezes você está chorando pelo seu trabalho, pela sua casa, pelo seu carro ou pelo seu filho. Mas você já parou para perguntar para Ele: Senhor, como é que o Senhor me vê? Qual é o propósito que o Senhor tem? Começa a perguntar isso para Ele, querido. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você começar a enxergar um pouquinho, você vai ficar exatamente igual a Abraão. Você vai ficar assim. É maior do que o que você pode imaginar. É maior do que o que você dá conta de ir sozinho. Muito maior. Tudo que você não pensou, tudo que você não imaginou. Queridos, a gente fica muito preso a nós, ao que a gente quer, ao que a gente sonha.
A gente está sempre tão preso às nossas coisas, à nossa mentalidade humana. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está te convidando hoje. Sai dessa caixinha. Sai dessa caixinha. E começa a entrar no mundo dele, na mentalidade dele, nos sonhos dele, nos propósitos que ele tem para a sua vida. E quando você entrar nisso, querido, eu creio que você vai sentir assim. Pai, mas o senhor tem certeza? O senhor tem certeza? Eu acho que o Senhor tem senso de humor. O seu senso de humor é muito grande. Você tem certeza que é isso mesmo para mim? Eu acho que só errou aí. Querido, você vai ficar impressionado. Você vai ficar maravilhado. Mas a gente precisa querer sair dessa caixinha. Sabe? De querer olhar só para o nosso umbigo, só para as nossas coisas. E começar a olhar para Ele. E deixar que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos ver o propósito. O Senhor Jesus aqui, Ele estava falando sobre isso com os discípulos, sabia? Nesse texto que nós lemos. É muito interessante. Porque o Senhor Jesus disse para eles assim, ó, assim, agora vocês estão tristes, mas outra vez eu vou ver vocês, e o coração de vocês vai se alegrar, e a alegria de vocês ninguém poderá tirar. E ele diz assim, olha, antes, porque eu disse essas coisas para vocês, vocês ficaram tristes. Mas ninguém me perguntou para onde que eu estou indo. Olha isso, queridos. Ninguém me perguntou qual é o propósito. Porque para onde eu vou, mostra qual é o meu propósito. E aí ele diz assim, mas, todavia, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E quando eu for, eu vou enviar. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus estava falando para eles de propósito. Do propósito. Jesus falou assim, olha, eu não poderei mais ficar aqui. Eu vou ter que ir para o meu Pai. E aí eles ficam muito tristes. O que Jesus percebe, queridos? Jesus percebe que eles estavam se perdendo naquela tristeza, naquela dor. Jesus sabia como que eles iriam ficar depois. E Jesus estava preparando-os para o depois. E aí Jesus fala com eles, olha, mas eu preciso ir. Existe um propósito em tudo isso. Existe um propósito. E quando esse propósito se cumprir, ele diz, olha, então vocês vão me ver de novo. E quando vocês conseguirem enxergar o propósito, ele diz, outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quando você entender o propósito, ninguém vai poder tirar a sua alegria. E foi o que aconteceu com eles, queridos. Por quê? Porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou.
Quando Jesus restou, Jesus esteve com eles, a Bíblia diz, por 40 dias, falando para eles sobre as coisas do reino. E eu fico pensando, eu falo, meu Deus, 40 dias ouvindo Jesus glorificado, falando sobre as coisas do reino. Pensa nisso, que coisa linda. E aí, queridos, depois disso, aqueles homens entenderam o propósito, os olhos deles se abriram. E eles não tiveram só mares de rosa, eles sofreram. Muitos passaram pela perseguição, pela espada, pela morte. E aí o apóstolo Paulo diz: perseguidos, porém não desanimados, não é? E você via aqueles homens louvando e adorando ao Senhor dentro do cárcere. Aí a palavra estava se cumprindo. Por quê? A vossa alegria ninguém poderá tirar. Eles entenderam o propósito. Querido, quando nós entendemos o propósito, fica tudo assim, tão lindo. Fica tudo tão mais leve. Fica tudo tão mais fácil. Sabe, quando você entende os propósitos de Deus para a sua vida, ninguém pode tirar a sua alegria. Ninguém te rouba desse lugar, sabia? Às vezes, querido, a gente olha para o outro e a gente fala assim, fulano está acabando comigo. Olha o que você fez comigo. Eu estou angustiado por causa de fulano, eu estou assim, eu estou morrendo por causa dele. Querido, ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder sobre você, a menos que você permita. Porque quando a sua vida está firmada no Senhor e no propósito, e você tem os olhos abertos, é muito interessante que o Senhor Jesus fala para eles assim: olha, hoje vocês estão tão tristes, estão cheios de questionamento. Ele fala, mas naquele dia, nada vocês vão me perguntar. Nada. Por quê? Porque vocês terão entendido o propósito. E aí os questionamentos cessam. Quando os olhos se abrem para o propósito. E ele diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. E querido, Jesus está dizendo, o nosso gozo, o seu gozo, a sua alegria, ela se cumpre nele. É nele. Às vezes nós estamos sendo afligidos. Queridos, uma coisa é você ser afligido. Uma coisa é você passar por lutas. Outra coisa é você entrar em desespero. Outra coisa é você não ter paz. É você não dormir mais. É você estar ansioso o tempo todo. E é disso que Jesus estava falando para eles. Nele, o seu gozo se cumpre. E aí no finalzinho ele diz assim, olha, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua parte, vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo.
Olha só. Jesus disse assim: embora possa parecer que eu estou só, eu sei que eu não estou só. Querido, às vezes, o que acontece com a gente é o contrário, né? Quando nós estamos cheios de dores, de feridas. A gente pode estar no meio da multidão. Quantas vezes isso acontece? No meio da multidão, às vezes em casa, junto com a família. Mas você continua se sentindo só. Abandonado. Triste, como se lhe faltasse algo, não é? E olha o que Jesus diz. Querido, nós não estamos falando aqui de um Deus glorificado, não. Nós estamos falando de um homem, de um Deus que se fez homem e que era sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas impotências e às mesmas limitações que nós. Amém? Nós estamos falando aqui de um homem. E é o homem para quem eu olho. É o homem que me dá toda a referência que eu preciso. E aí ele diz assim: mas eu não estou só. Por quê? Porque o Pai está comigo. Ele sabia. Querido, saber dessas coisas muda tudo na sua vida. Saber que o Pai está com você. Saber que você tem propósito e saber qual é o propósito. Faz com que o seu coração fique firme e inabalável em qualquer situação. O que é essa solidão, senão algo que está dentro de nós? Solidão, queridos, não é uma coisa que está fora, não. Estar sozinho é estar fora, é quando não tem ninguém perto de você e você está sozinho. Agora, solidão é aqui dentro, é quando você se sente desamparado. É quando você sente que não tem ninguém por você, que você não tem abrigo, você não tem porto seguro, você não tem amigo, você não tem quem te ampare. Isso é solidão. Mas Jesus, diante de tudo que ele sabia que ele iria sofrer, diante da cruz e diante da morte, ele falou: eu sei que eu não estarei só. Eu sei que todos vocês, os meus melhores amigos, aqueles que eu mais amo aqui na terra e por quem eu estou entregando a minha vida, eu sei que vocês vão ficar dispersos. Mas sei que não estarei só. E aí depois ele diz assim: eu tenho dito isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Onde que está a sua paz? Às vezes a gente coloca a nossa paz em tantas coisas. Às vezes a gente coloca a nossa paz no relacionamento, no casamento. E se o casamento não vai bem, se a outra pessoa não nos corresponde, se ela não nos dá aquilo que a gente queria que ela nos desse, se ela não faz as coisas do jeito que a gente gostaria, a gente não tem paz. Às vezes a gente não tem alegria. E quantas vezes você pergunta para a pessoa: mas por que você está triste? Por que você não tem paz? Por que você não dorme à noite? É por causa do fulano. Mas Jesus diz assim: eu estou compartilhando aqui o meu coração com vocês. Eu estou falando essas coisas com vocês, por quê? Para que quando vocês estiverem dispersos, para que quando
a luta e a aflição vier, vocês tenham paz em mim. Então deixa eu te falar uma coisa. É possível ter paz na aflição. É possível ter paz na dificuldade. É possível ter paz na dor. Quando a gente foca os nossos olhos no lugar certo. E era o que Jesus estava dizendo para eles. E é tão lindo como Jesus, assim, demonstra. Você pega ali esses textos para ler, antes dele ser crucificado, ele demonstra uma preocupação tão grande com os seus discípulos. Ele demonstra assim, uma necessidade tão grande de fortalecê-los, de capacitá-los, de dar para eles as ferramentas, para que eles permanecessem firmes, para que eles não se perdessem. E ele deixou, querido, isso para nós. Ele deixou para você. Então o Senhor hoje, Ele está te convidando a conhecer o coração dEle. Ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Tem pessoas que se entregam ao sofrimento, querido, e param até de acreditar que Deus tenha pensamentos de bem a respeito do seu futuro. Mas Ele diz para dar para vocês o fim que vocês desejam. Ele tem prazer em fazer isso por você. Ele tem prazer em te abençoar. E querido, o que Ele tem para você é tão lindo e é tão grande, sabe? É muito maior do que o que você poderia sonhar. Às vezes a gente fica ali pedindo coisas para Deus e querendo coisas, como se Ele não quisesse nos dar. Mas se você deixar um pouquinho de lado a sua mente humana e você focar mais nele, em ouvir o coração dele, e focar mais em saber quais são os planos e os pensamentos que ele tem a seu respeito, meu querido, você vai ficar impressionado. Você vai ficar de boca aberta, você vai dizer, mas não é possível que o Senhor pense tantas coisas a meu respeito. E sabe uma coisa que o Senhor tem falado comigo profundamente esses dias? O Senhor tem ministrado ao meu coração. Quanto mais você se aproxima dele, olha só, é uma chave poderosa isso. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você o vê, quanto mais você sabe o que ele pensa a seu respeito. Querido, saber o que ele pensa a seu respeito é saber quem de fato você é. Saber o que ele pensa a seu respeito é saber qual é a sua identidade. Sabe o que isso significa? Saber por que e para qual propósito ele te criou. Querido, pense em um Deus infinito que criou as galáxias infinitas.
pense num Deus grande, perfeito e inteiramente amoroso. Ele desenhou você. Ele te deu um nome. Ele te deu uma identidade. Se eu pedir para você colocar sua mão na tinta e pôr nesse simples papel aqui, eu posso procurar em todo esse planeta Terra, eu não vou achar ninguém que tenha uma digital igual a sua. Querido, ele fala para mim e para você do quanto você é único e é especial e é individual. E ele te trata dessa forma. Ele te deu uma identidade. Pensa nesse Deus que te deu uma identidade, que disse para você quem você é. Sabe qual é a nossa questão? A nossa grande questão é que o pecado nos afastou dele. O pecado nos fez perder a visão de quem nós somos para ele. E quando você se aproxima dele, querido, quanto mais você se aproxima, quanto mais você afina os seus ouvidos para ouvir os pensamentos dele a seu respeito, mais a sua identidade é restaurada. E mais você sabe quem você é e qual é o teu propósito. Agora eu vou te dizer qual é a chave, que eu dei muita volta, agora que eu vou chegar, que o Senhor tem me falado. Quanto mais perto dele você está, quanto mais você sabe quem ele é, e quanto mais ele te mostra quem você é, mais autoridade você tem. O que é autoridade, querido? Autoridade é uma coisa que você recebeu em Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus disse para você assim: eu vim aqui, eu tomei de volta o domínio, eu tomei de volta o governo que tinha sido dado para você, que você perdeu. E agora eu estou te dando o meu nome, para que você vá e use este nome como a maior autoridade do planeta. Exerça a autoridade. Só que se você não sabe quem você é nele e quem ele é em você, na hora de exercer a autoridade, querido, você trava. É a mesma coisa de eu chamar o Wanderson e falar: Wanderson, você vai controlar o trânsito ali. Aquele trânsito ali, sábado, vai estar lotado de carro, quer que você controle o trânsito. Apita, manda parar, tal. O Wanderson chega lá, sem farda, sem ter a consciência de autoridade. Ou seja, eu não sou como que se chama, um guarda, né? Um guarda municipal, não é isso? Que pode fazer isso, um guarda pode, né? Qualquer autoridade, assim, um guarda, um policial, não é? Ele não tem essa consciência. E ele não tem a farda. Ele chega lá. Aí ele manda um parar, um para. Aí o próximo que vem para. O outro fala assim: quem que você está achando que é para você ficar aqui parando o trânsito? Sai fora, cara. Sai. Aí o outro de trás começa a buzinar. Bi, 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 bi. O que ele vai fazer? Querida, ele vai afinar. Ele vai afinar. Por quê? Porque ele não tem consciência de qual é a autoridade e qual é o suporte que tem por trás dele. Agora, se ele tiver a farda, se ele tiver o apito, e se ele tiver
a delegação de autoridade e ele souber disso, porque não basta ele ter, ele tem que saber o que significa aquilo. Não basta ele ter um apito e ele pensar, isso aqui é de criança brincar. Ele tem que saber para que aquilo serve. Ele tem que saber o que aquela farda que ele usa representa. E ele tem que saber qual é o suporte que está por trás dele também. Porque não é só ser um guarda, querido. Por que um guarda sabe que ele tem autoridade? Porque se o cara desobedecer ele tem suporte. Ele pega aquele cara, ele manda para a prisão, ele faz uma ocorrência, o cara recebe uma multa. Ele tem suporte. Ele sabe o que está atrás dele. O que dá para ele suporte para ele ir. Isso é autoridade. Por isso, e é algo que o Senhor tem falado comigo, e está queimando dentro de mim. Eu acho que tem umas 3 semanas que o Senhor está falando isso comigo ou mais. Por isso, quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais contato com a palavra, quanto mais exposição a Ele, a quem Ele é e a sua glória, quanto mais revelação da sua identidade, porque quem diz para nós quem nós somos é Ele, querido. Aqui no mundo, as coisas que definem a sua identidade é tudo mentira. É a mentira, é o pecado, é a impotência. Ele olha para você e diz, filho, você pode ir porque eu vou contigo. Você tem suporte. Mas quando você olha talvez para a sua história, para a sua dor, você diz, eu não consigo. Não dá para mim. Eu não tenho condição. E ele olha para você e fala, mas quem define o que dá, o que não dá a seu respeito sou eu. Eu te criei para você ir. Eu te criei para você avançar e você vai. Talvez lá na sua juventude, na sua adolescência, né, Lohane? Todas as suas situações diziam para você assim, não, você não... Quem é você perto do fulano? O fulano, ele tem como ir, você não. Isso é algo que o mundo diz sobre a sua identidade, mas o Senhor diz para você, filho, olha para as estrelas do céu, olha para a areia, vou te dar tudo isso. Ele pega, querida, ele fala isso para aquele que é o improvável. Ele define a sua identidade. Ele define quem você é e onde você pode ir. E aí, quanto mais exposto, quanto mais perto você estiver dele, mais autoridade. Sabe por quê? Porque você vai chegar e vai parar o trânsito. Você sabe qual é o nome que está sobre a sua vida. Você sabe qual é o suporte que tem atrás de você, porque ele disse, aos meus anjos eu darei ordem a seu respeito. Você sabe que tem suporte. E aí, querido, você começa a ficar corajoso. Corajoso, ousado. Quando nós fizemos aquela semana anterior, aí, 2 semanas atrás, uma semana de jejum, oração, a vigília na sexta-feira, no domingo o reloginho de oração, fizemos as lives, colocamos as lives no Instagram, no Facebook, convidamos o Brasil inteiro a declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação. Querido, nós fizemos aquilo porque o Senhor falou para a gente, faz que eu dou suporte. E Ele deu todo o suporte. E por 2 vezes eu estava orando na semana anterior, quando o Senhor falou para mim fazer. Eu estava orando e eu vi
o Senhor me mostrou um exército de anjos, mas eram muito anjos, e eles estavam todos prontos para serem enviados. E aí depois, na segunda-feira, que foi na segunda-feira da semana que a gente começou o propósito com a igreja, eu estava orando e novamente eu vi, e era uma visão bonita, alegre, sabe, brilhante. Novamente eu pude ver aquilo assim no meu espírito, como se tivessem muitos anjos, milhares. E a gente, queridos, a nossa mente, ela não dá conta de alcançar essas coisas. Você fala assim, tipo assim, como assim que o Senhor está fazendo isso? O que isso tem a ver comigo? Deus, como é que o Senhor faz isso com a gente? Não é incrível? Ele te chama, Ele te dá propósito, Ele te dá o suporte. E sabe o que nós estamos precisando mesmo? Igreja do Senhor. Sabe, igreja? Quem é igreja aí? Levanta a mão. Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos precisando de autoridade. Que é algo que o Senhor tem me falado. E foi muito lindo, porque o Senhor começou a falar isso comigo. E essa semana eu estava ouvindo uma palavra. E na palavra o pastor falou exatamente isso. E ele dizia assim, existem situações que você lida, que não adianta só você ter o poder, você tem que ter autoridade. E quando você lida com autoridades do mundo espiritual, e é o que nós estamos lidando, né, no nível nacional aqui no Brasil, quando você pega, querida, a Bíblia fala dos principados e potestades e governadores desse mundo tenebroso. Então, no mundo espiritual, nós estamos lidando com autoridades espirituais. Existem hierarquias, existem governos espirituais. E para você lidar com essas autoridades, querido, a única forma é se você tiver investido de autoridade. Agora a chave é como é que você recebe autoridade. Quanto mais exposição à glória dele. Quanto mais exposição à sua presença, à sua palavra. Querido, quanto mais você jejua. Você fala, o jejum me dá autoridade? Não, não é que o jejum te dá autoridade. O jejum alinha o seu foco. O jejum alinha o seu foco, te ajuda a focar no lugar que você precisa. E o foco alinhado nele é o que te dá autoridade, amém? Então, querido, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos jejuar. A gente tem que jejuar como estilo de vida. Você tem que jejuar, querido, isso tem que ser estilo de vida, toda semana. Não é fazer um propósito e passar 3 meses, 4 meses sem jejuar. Jejuar estabelece alvos na sua vida. Jejua toda segunda-feira, toda terça-feira. Jejua a semana inteira, de segunda a sexta. Começa a colocar alvos, tem que ser estilo de vida. Devocional, palavra, oração, estilo de vida. Querido, eu vou te dizer uma coisa. A igreja está precisando de autoridade. E autoridade, ter autoridade é incrível. O dia que você levantar a sua mão com autoridade e o trânsito parar, eu estou falando o trânsito parar numa linguagem figurada. Mas o dia que você levantar a sua mão com autoridade, você vê, como a palavra diz, e Jesus conversando com os discípulos, que os demônios se submetem a você, que a natureza se submete a você, como o mar se acalmou quando Jesus estendeu a mão.
Quando você levantar as suas mãos, querido, você vê que a enfermidade se submete. E você fala, a mim, pastora? A você, querido, porque é a autoridade sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Isso é o que Ele tem para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé.